adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar? Dê um glória a Deus mais forte. Nós estamos aqui diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Hoje é um dia especial, nós vamos estar ceando. Gente, isso é muito precioso. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: isso é muito precioso? É uma honra cear com você hoje. Amém? Glória a Deus, gente. Meu coração pula de alegria, salta de alegria. Eu fico entusiasmada porque, gente, é muita glória. Nós estamos aqui, com liberdade na presença do Senhor, para orar, para declarar, para bendizer, para exaltar. Quantos tem saúde aqui? Dá glória a Deus. Você tem saúde? Então, vamos levantar nossas mãos e começar a louvar, começar a bendizer, a orar ao Espírito Santo. Então, aí no seu lugar, vamos começar fazendo com que esse ambiente possa estar realmente preparado para que essa glória se manifeste nessa noite. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, primeiramente para Te agradecer. Assim como a Tua palavra diz, entrai pelas portas com ações de graça. Nós queremos Te agradecer porque nós temos a oportunidade de estar aqui, ceando juntamente com a Igreja de Cristo, aqueles que vão morar no céu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu tenho saúde. Obrigada, Senhor, porque a minha família está aqui em comunhão junto comigo, para louvar, para bendizer. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que essa noite será uma noite no qual a Tua palavra tem livre curso em minha vida, em meu coração. Em nome de Jesus, nós queremos trazer a intenção do céu nessa noite. Nós queremos trazer a intenção do céu neste lugar. Que em nome de Jesus, nós possamos receber de uma palavra profética para o nosso destino hoje. Em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que aonde há 1, 2, 3, 5, 10, 15 pessoas, o Senhor já dizia na palavra que ali Ele estaria. E nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui. A partir do momento que nós colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor já se faz presente aqui. Por isso, Deus, prepara os nossos corações. Prepara, Senhor, esse ambiente para que a Tua glória venha sobre nós. Que Teu Espírito Santo se movimente. Venha se movimentar em nossas vidas, Espírito Santo. Venha nos encher com óleo de alegria. Venha nos encher com óleo de alegria. Porque nós estamos diante da mesa com o Senhor Jesus. Mais um mês, mais um ano, em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos que se levantam para tentar fazer com que a unção de Deus não venha sobre este lugar. Em nome de Jesus, nós te damos uma ordem, Satanás. Pega agora tudo que é de vocês e bata em retirada. Solta este lugar, solta as mentes, solta. Em nome de Jesus, nós te damos uma ordem. Sai deste lugar. Em nome de Jesus. Agora levanta as suas mãos e diga assim comigo: obrigada, Senhor, porque esse ambiente, ele está preparado para que o Teu Espírito se movimente nessa noite. Em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos sendo levantados para um novo tempo. Aleluia! Oh, oh, oh.
ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Declara exército. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus que estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui, profetiza, para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Já posso ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Você está sendo preparado? Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus que estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. A ti agora nós rendemos a força deste louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Pra ti agora nós rendemos a força deste louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Aleluia, declare. Aleluia, aleluia, ao Rei. Declare aleluia, 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 ao Rei. aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Será que você pode agradecer ao Senhor aí do seu lugar e dizer: eu sou filho amado, já não há mais condenação sobre a minha vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Deus, já não há condenação, encheu meu coração. Tua graça me conectou ao teu amor. Deus, nada mais importa, pois de glória em glória tua graça me conectou ao teu amor. A sentença dos meus fracassos teu amor lançou no mar. Aleluia! Diz pra culpa nunca mais me condenar. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. A tua graça me alcançou. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. A graça do Senhor te redimiu, te fez estar aqui. Aleluia. Tua graça me diga conectou. Tua graça me ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou.
Sei que há em mim teu sangue no meu coração. Sei que há em mim, Senhor, a tua graça que me basta. Mais uma vez, vamos declarar. Sei que há. Abra tua boca e diga nessa noite: o sangue de Jesus está sobre você. Do meu coração, sei que há a tua graça que me basta. A tua graça me basta, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Celebre porque ele ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cante nessa noite. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. O que aconteceu? Ao terceiro dia ressuscitou. À direita do trono de Deus Pai. Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso
glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que veio, E vem em nome do Senhor, toda a terra cantar. nós cantamos. Ao Messias, A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. ao terceiro dia, ressuscitou. Bendito é o Rei que vem, que vem. Ele veio, ele veio. A terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia, Ressuscitou. Aplauda o Rei. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Tu és digno de honra, de glória. Nós levantamos um altar de adoração porque sabemos que Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele conquistou a liberdade que nós temos de estar aqui para adorar e bendizer a Ele. Então adore nessa noite. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Levante suas mãos e diga: Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é
Exalte ao Rei. Oh, Senhor. Mais uma vez, entregue ao Rei. Exalte. Neste momento, levante as suas mãos, feche os teus olhos, e nós iremos adorar e bendizer ao Senhor como nunca antes, porque o Senhor se faz presente na casa. O dono da casa está aqui nessa noite, e por isso nós declaramos: a Ele a glória. Mais uma vez a igreja. Os homens cantam, as mulheres glorificam no Espírito Santo. Lindo. Mais uma vez, os homens. A Ele
Agora as mulheres e os homens glorificam no Espírito Santo. Mais uma vez. A igreja toda orando no Espírito Santo. Corre calababahasha. Ore que calamanaya sorre manaya chique canda lanasteriaha. Ouvi a voz como de muitas águas. Ora, igreja, que do seu interior flua rios de águas vivas. Ser cheio do Espírito Santo. Mais. Corre calamanaya xeri anda labarraço. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja. Quero ouvir sua igreja. Corre calabaxeri anda lá naço. Ora em línguas. Ora no Espírito. Oh, deixa Ele te tomar. Se entrega. Rasga o teu coração. O teu encontro com Ele agora. É hoje. É neste momento. Oh, recalamanaya chare querianda lanaste. Mais. A ti todo louvor, toda honra e toda glória seja entronizado hoje e para sempre. Ser entronizado, ser coroado. Oh, recalamanaha xeri anda lavaçou. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Amém. Bem suave. A Ele a
bem suave. A Ele a glória. Um pouco mais alto. A Ele é. Um dia, Senhor, estaremos na glória, entoando: Santo, Santo, Santo Tu és. Oh, recalabahashalamanasu. Um pouco mais alto. É para Ele. Oh, aleluia. 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 Oh, repalavos. Balanaste, rianda lá, yahashe, manaste. Ele a Balabasho recalamanaya. Para sempre, amém. A Ele a glória. Oh, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para Ele, dê um abraço nele, como se fosse o último encontro hoje. Diz: que alegria tê-lo aqui. Dá uma palavra de bênção para a vida dele. Deus tem uma palavra para ti hoje. Deus vai falar ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo lindo de Deus. Aleluia. Os feios não responderam. Vou perguntar de novo. Boa noite, povo lindo de Deus. Deu uma melhorada. Tem alguns feios ainda escondidos por aí. Boa noite, povo lindo de Deus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez com a nossa família. Este ministério que nasceu no coração de Deus e amamos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda estou todo mergulhado nessa glória. Eu não sei se você entende o que a palavra fala sobre águas até os artelhos, os tornozelos, joelhos, cintura, peito. Nós precisamos nadar abraçadas e mergulhar no oceano do Espírito. Todos os dias,
que você entrar neste lugar, diga para o Senhor: vou entregar o meu melhor culto nesta noite, porque o diabo ele está ouvindo, e tudo o que ele quer é que você não seja reverente ao seu Deus. Mas quando você diz: eu vou tirar os olhos de tudo aquilo que me aconteceu durante a semana, eu vou tirar os olhos de tudo aquilo que tem acontecido sobre a minha vida, e hoje eu quero dar para o Senhor o meu melhor culto. Você já parou para pensar nisso? Entregar para Ele o melhor? Porque às vezes a gente está aqui, mas a gente está distraído com tantas coisas. Alguns ficam aqui pensando: será que eu fechei a casa? Será que eu desliguei o ferro de passar? Será que eu apaguei o fogo? Será que eu tranquei o carro? Aí você chega aqui, você tem que dizer assim: Senhor, é o meu melhor culto, nada agora me importa. Eu quero orar, louvar, adorar. Eu quero agarrar a palavra que vai ser liberada do altar nesta noite. Quero guardar no meu coração. Quero eu desfrutar, Pai, de tudo aquilo que Tu tens preparado para a minha vida, em nome de Jesus. Porque este é o grande segredo. Tem muita gente que vem e não fica. Porque para ele foi só mais uma reunião. Reunião é diferente de culto. Às vezes a gente quer falar reunião por conta da formalidade, porque hoje a linguagem lá fora é não para o culto, e sim para a reunião. Mas a gente não pode abrir mão do nosso culto a Deus. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós prestamos a Ele o nosso culto. Não tem nada de errado falar reunião, mas nós estamos resgatando. Nós queremos falar culto, porque a sociedade, a nossa geração está se perdendo. É uma sociedade que não está mais orando, não está mais jejuando, não está mais buscando Deus na sua palavra, não está mais temendo ao Senhor, não está mais oferecendo a Ele reverência. Então, a gente se apresenta de qualquer jeito. Antigamente, para vocês terem uma ideia, o povo da igreja foi eleito o mais elegante. Por quê? Porque era um povo separado, seleto, que se diferenciava dos demais. Eles se arrumavam, eles colocavam a melhor roupa para o culto de domingo. Hoje, às vezes, parece que a gente põe a pior, é ou não é? Fala: não, eu vou de qualquer jeito. Amados, às vezes, eu vou pregar numa igreja fora. Aí na hora da oferta, a minha esposa está do meu lado. Aí ela diz assim: cadê sua carteira? Eu digo que está no carro. Ela falou: vai buscar. Por quê? Porque nós temos que ter temor a Deus, oferecer para Ele o nosso melhor. Pastor tem que dar o exemplo. Agora, antes de sair do carro, ela fala assim: cadê a carteira? Também um dia, eu peguei, na hora da oferta, abri a bolsa dela, peguei o dinheiro que tinha lá, dei a oferta. Aí ela voltou, eu falei: já dei oferta, viu? Ela falou: ah, que bom, graças a Deus, né? Eu falei: é da sua carteira, da sua bolsa. Ela falou: amém. É bom a gente estar liberto, é ou não é? Mas a gente precisa oferecer para Deus o nosso melhor, porque essa geração, ela está se perdendo, então ela está oferecendo qualquer coisa, é o pior, é a pior oração, é um tempo que não é de qualidade. Você pode fazer mais. David Wilkerson, um pastor norte-americano, que escreveu best-sellers, como Foge Nick,
a cruz e o punhal, ele falou a respeito, em um dos seus livros, profeticamente a respeito do Deus falante. Muitos pensaram que era a TV, mas é o celular, amados. Nós trocamos Deus pelo celular. Pastor, eu não troquei. Trocamos. Sabe por quê? Porque a gente dá mais do nosso tempo para o celular do que para a oração. Nós não queremos ficar com Deus. A gente fala assim: ah, pastor, eu não tenho tempo, eu não sei orar. Não sabe, aprende. Sabe como é que se aprende a orar? Orando. Sabe como foi que você aprendeu a andar? Caindo, capotando, escorregando. Se fosse hoje para a gente aprender depois de adulto a andar, a gente não andaria, porque a gente tem medo de tudo e apresenta desculpa para todas as coisas. Então nós precisamos aprender o que é qualidade para Deus. Vai dar oferta, não é o que sobra, o resto. A gente às vezes fala, eu não tenho para dar, é porque você não priorizou o reino. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, prioriza, coloque em primeiro lugar. Eu quero honrar o Deus que eu sirvo, o Deus que me encontrou. Estava perdido, eu era inimigo de Deus, eu estava no charco, no lamaçal, no lodo de pecado, eu era inimigo de Deus, e Ele me transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Eu fui encontrado por Ele, eu fui salvo. Não existe pagamento para isso. Tem gente que fala que salvação é de graça. Não existe pagamento da nossa parte, mas custou muito para Jesus. Deus precisou dar o seu próprio filho, que morreu no nosso lugar. Então Ele pagou a nossa dívida. A salvação é de graça, mas não é barato. Nós temos um compromisso na terra de cuidar da obra de Deus. Nós somos aqueles que perseveram e somos guardiões da verdade. Só que quem está lá no mundo servindo o diabo faz mais pela mentira do que nós pela verdade. Então nós precisamos, em nome de Jesus, dizer: Deus, eu quero andar nessa revelação. Por quê? Tua vida vai romper. Muitas vezes a tua vida fica andando em círculos e você vive um ciclo vicioso e não experimenta um ciclo virtuoso por conta do coração, porque você continua fazendo as mesmas coisas querendo ter resultados diferentes. Mas quando você começa a subjugar a sua carne, a palavra é o Espírito, quando você começa a subjugar o seu espírito, quem dirige o meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a entender que você é um ser espiritual, você é filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, você não vai viver de forma mais limitada, você não vai ser mais bloqueado, atravancado. Tem gente que só olha para obstáculos, barreiras, muralhas. Jesus transpôs. Então Ele quer capacitar você para você viver uma vida completamente abençoada. É isso que diz a Bíblia, que nós vamos viver em novidade de vida. Quando chega alguém para você e fala assim: quais as boas novas? Quais as boas notícias? Tem gente que fala: eu não tenho nenhuma. Amados, essa semana eu falei com vocês, dizendo assim: só de estarmos aqui é uma grande bênção. E a gente pensa que bênção só se refere às coisas deste mundo, às coisas materiais. Uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes disse que estava passeando pelos canais da TV e parou lá num canal que eu não vou dizer qual é.
por uma questão ética. Aí o pastor disse assim: meu Deus, meu pai, meu rei. Não vou falar. Aí o pastor disse assim: conta a bênção. Aí um falou que comprou casas, que comprou carros, que fez grandes investimentos. Aí foi uma pessoa na fila e disse assim: eu fui alcançada pela graça de Deus e fui salva. Ela falou: agora conta a bênção. Quer dizer, isso deixou de ser bênção. Preste atenção, você foi encontrado. Todos os dias você deve dizer: obrigado, Senhor, pela minha salvação. Quantos aqui acreditam que eu vou para o inferno? Diga amém. Ah, tão ligado. Agora, quantos aqui acreditam que vão para o céu? Diga aleluia. Glória a Deus. Este é o povo que vai morar no céu, amém? O inferno não foi feito para nós. Deus, irmão, falou baixinho aí. Amém? Não, irmão, você não vai não, você vai para o céu. Amém? O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, não foi feito para nós não. Amém? Deixa eu dar uns avisos rapidinho aqui. Quero falar a respeito do aniversário da Rose Eiras. Ela está aí, a Rose? Eu quero deixar um beijo, um carinho. Eu quero deixar aqui o nosso amor para ela. Nós gravamos uma mensagem, postei lá no grupo do coral, e ela é para nós uma pessoa muito, muito, mas muito especial. Então eu quero deixar aqui o meu carinho para ela, amém? O João também fez aniversário essa semana, né, João? Que alegria, né? Glória a Deus, parabéns, viu, amado? Quem mais fez aniversário? O Estevão, glória a Deus, Estevão, aleluia. O filho do Fabrício e da Gabi, o Augusto, também fez aniversário. Quem mais? Minha mãe hoje. Minha mamãe não tem vindo porque ela está doentinha, e ela precisa muito das orações da igreja. Então coloque ela nas suas orações, por favor. Falando dela, eu gostaria de agradecer a Nilma. Ela trabalha por conta. A Nilma faz bolos deliciosos. E nesse momento tão delicado da vida da minha mãe, ela sentiu no coração de abençoá-la com o bolo no dia do seu aniversário. Eu achei tão nobre essa atitude da Nilma, que nós fizemos um post no Facebook para você abençoar a vida dela. Quando uma pessoa abençoa, a gente tem que abençoar ela, não é? Então vamos rachar de fazer encomenda. Todo mundo que precisar de bolo, encomenda com ela. Fala do jeito que você gosta, o recheio que você quer, e ela capricha lá para você, tá bom? Se for para o aniversário da célula, dá para fazer, não é? Corta no meio, não precisa ser muito grande, faz meio para uma célula, meio para outra célula, não é? Mas é muito importante a gente lembrar disso. Quando for comprar um bolo, compra com a Nilma. Levanta a mão, Nilma. Olha aí que benção. Ela caminhou conosco lá na época da Avenida Santa Isabel, né? 97. Aí ela voltou, já faz um tempinho, e eu fiquei tão feliz, porque ela sempre foi uma bênção, é ou não é? Então, glória a Deus. Quem mais fez aniversário que eu não falei? A Jaque, parece que teve uma festa no sábado, não foi? Parabéns, viu? E nós te amamos também demais, amamos toda essa família querida. Falando em encomenda, tentaram ligar para vocês lá da Gênesis Salgados para fazer encomenda, mas não atendeu não. Tem que botar a secretária lá para atender, contratar mais uma. Mas são deliciosos lá os salgados. Oi, falei já. Quem mais? Então, beleza? Deixa eu falar sobre Novembro Azul. Temos um banner aí, né?
Amados, chegou o tão temido mês de novembro. Dá arrepios, não dá, ô Lucildo? Nossa Senhora! Mas deixa eu falar sério com vocês. Deixa eu falar sério com vocês. Nós tivemos o mês de outubro, Outubro Rosa, que foi um mês de conscientização às mulheres por conta do câncer no seio. E as mulheres precisam aprender a se apalpar, fazer isso pelo menos uma vez por mês, e procurar. Você conhece o seu corpo, você sabe se tem alguma coisa anormal. E se tiver, hoje, a ciência, ela está adiantada, desde que a gente procure tratamento de uma forma prematura, cedo. Agora, a Débora Amaral me falou algo interessante. Cadê Débora? Ali. Débora falou que existe um índice grande também de câncer no seio nos homens. Eu já estou fazendo meu teste. Não, é verdade. O Charlie deu risada. Charlie, se eu fosse você também, cara. A gente fala brincando, mas é sério, né, ô Débora? Olha lá, tem homens aqui na associação de amparo ao câncer, em Bragança, fazendo tratamento. Então, isso tudo é muito sério. A gente fala sério brincando, né, para deixar o assunto mais suave, mas quando a gente se depara com um quadro desse, é tão delicado, não é? Agora vamos falar dos homens, né? Então é o Novembro Rosa. Então é o seguinte, Novembro Azul. É delicado, né, tia? Não, azul. Tem uns irmãos aí que já, azul, tá certo, tá? É uma vez só fazendo, né? Não faça mais de uma vez, né? Tem irmão que, né? Não, é só para ter certeza mesmo que não tem nada. Mas é o seguinte, faz o exame de sangue, me parece que o exame de toque também é muito importante. Então procure um médico para conversar sobre isso. O médico que trata do assunto é proctologista. É esse o camarada, né? Quando eu fui, ele não foi nem um pouco romântico comigo. Ele não tinha coração. Malvado. Não me pagou nenhuma janta. Quanta bobagem, né? Deus nos perdoe, viu? Vou voltar no espírito, aleluia. Então, amados, é muito importante que os homens, a partir de que idade é recomendado que faça? Quem é da área da saúde aí? 40? Então é importante, por exemplo, é uma doença que a pessoa muitas não apresenta sinais, não é? Eles fazem uma avaliação, uma anamnese, até por conta se teve casos na família, mas hoje tem aparecido demais. Então é muito importante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu prometo me informar melhor para poder instruí-los, tá bem? Mas eu gostaria que as esposas cuidassem dos seus maridos, viu, filha? Falasse para o Edson, vou marcar, porque é assim, homem foge. Você tem que amarrar ele, jogar lá no porta-malas, não é? Arrastar e levar. Não, você conscientiza, fala, amor, eu te amo tanto, eu quero que você se cuide, amor, por favor, sabe, vamos evitar o que pode ser evitado, é ou não é? Porque está no começo. O meu pai, ele descobriu no começo, graças a Deus, ele conseguiu ser curado. Foi emocionante vê-lo lá na Universidade de São Francisco, tocando o sininho, né? De que ele tinha vencido o mardito.
Então é assim que tem que ser. Amém? Eu quero que os nossos irmãos, a nossa família, possa se cuidar em nome de Jesus. Já fez esse exame, Genésio? Já? Não? Nossa, mas você viu como que é? Não! Mas é bom fazer. Muito bem. Alguns já fizeram. O Pezão fez, Pezão? Por que vocês não admitem? É sangue, só de sangue, né? O Ronaldo fez. Isso aí, fez. É bom fazer. É isso aí, tem que se cuidar mesmo. Então as mulheres, elas têm que cuidar. O Nércio já fez? Nércio? Fazer. Charlão, você tem quantos anos? 41? Já fez? Vai fazer? Tá. Vocês, muito, a gente tem que levar a sério. Tem mais recado aí? Do quê? Mas vocês entenderam, né, que é importante. Eu vou acompanhar os homens, a gente vai ter reunião de homens, e a gente vai falar muito sério a respeito disso. Eu, como pastor, preciso cuidar de vocês. Do que mais está faltando, filho? Hã? Vamos colocar o taser do musical. Nós vamos ter a festa do teatro, os ingressos estão lá para venda? Tá. Coloca o taser do teatro, por favor. E este ano, mais uma vez, vai ser assim, lindo. E eu gostaria que toda a igreja se envolvesse. Nós já abrimos para o elenco, temos aí a maior parte já das vagas preenchidas. Nós disponibilizamos, falando com o grupo a respeito de quem estava interessado para participar, mas nós temos algumas vagas ainda. É uma equipe, gente, muito grande. Nós temos ali o figurino, nós temos o cenário, nós temos maquiagem, cabelo, nós temos a parte musical. Então tudo isso é muito importante. É uma equipe enorme, mas é de um impacto, gente, sensacional. Para evangelizar, para você trazer quem não simpatiza com a igreja evangélica. Olha, eu assisti a peça essa semana, está no YouTube, você pode de repente procurar lá a nossa peça de Natal, você vai encontrar. É emocionante, gente. Eu chorei vendo a parte da Cris. É emocionante, né? Aquela parte da Maria Madalena, né? Aí tem outras partes também que eu vou te falar uma coisa. Eu fui assim tocado profundamente. Então, nós temos os ingressos à disposição. Vocês que fazem parte de uma célula, pode falar com os líderes da célula de vocês. E nós vamos encher a igreja neste dia e fazer um trabalho lindo, maravilhoso. Amém? Amados, eu tenho um pedido aqui para orar por um bebê. Vamos orar já? Diga comigo assim: Senhor, nós queremos te apresentar esse bebê. Ele vai passar por uma cirurgia com urgência. O caso é raro e ele precisa de um milagre. Em nome de Jesus, tu tens poder para entrar naquele quarto, naquela CTI, naquele centro cirúrgico e operar um milagre. Tu tens poder para dirigir,
pelo teu Espírito Santo, a mão daqueles médicos. Tu tens poder de cuidar dessa criança, e nós cremos que o Senhor assim está fazendo. Colocamos a vida dela em tuas mãos e clamamos por um milagre nesta noite. Repreendemos todo mal e profetizamos o teu milagre criativo, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Acabou os recados, né? Finish, oi? Oi? Ah, tá. Põe para mim a respeito do primeiro, segundo, terceiro lote, a respeito dos ingressos. Olha só, na pré-venda, nós temos os ingressos a R$15. É um valor simbólico, é só realmente para cobrirmos a maior parte das despesas. Para vocês terem uma ideia, se for alugar o som, média é a iluminação, média é R$3.000. Se for fazer a filmagem, é de R$2.500 a R$3.000. Então, graças a Deus a gente tem já figurino, a gente, né, tem uma estrutura maravilhosa, não é? A maior parte das coisas, graças a Deus, a gente já tem. Exige muito. Então, eu gostaria que você se organizasse para este dia. Nós vamos fazer bem antes do Natal, né, para que você possa participar assim de uma forma tranquila. A peça é que dia, Leise? 16 de dezembro, olha só, tranquilo. E o primeiro lote, R$15. Aí o segundo, talvez não dê para você enxergar de onde você está, é R$20. Começa no dia 11 de novembro, tá? E depois finaliza no dia 30 de dezembro, do dia 1º, de novembro. E do dia 1 de dezembro, R$25. A partir de 1 de dezembro, R$25. Tá bom? Então se organiza aí, vai ser interessante para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? O batismo está para acontecer, glória a Deus, diga glória a Deus. A gente postou algumas fotos de batismo, gente, que coisa linda, né? A gente viu, né? Muito bem. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus, dizendo assim: Deus, que a tua graça seja sobre as nossas vidas nesta noite, que o teu Espírito possa ser derramado sobre nós, nos dê palavra de conhecimento e sabedoria, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, em 2 de Crônicas, capítulo 31, versículo 10, diz assim: Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadoque, lhe respondeu: Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Amados, em meados de 2013, 2014, esta palavra saltou diante dos meus olhos, e Deus falou profundamente no meu coração a respeito de um novo tempo para a nossa igreja. E eu comecei a compartilhar isso com vocês lá atrás. A nossa igreja tinha crescido tanto que não cabia mais ninguém naquele lugar, ficava gente amontoado do lado de fora, e nós pensamos até em ampliar aquele lugar. Só que por outro lado, começamos a orar a Deus e pedir a Ele uma direção, se seria interessante um novo lugar ou reformar a igreja que nós estávamos. O grande impedimento
na cabeça de alguns, era a falta de recursos. E Deus me deu esta palavra e eu comecei a compartilhar com o povo. Olha só o que aconteceu. Nós estávamos num lugar pequeno. E lá, nós tínhamos uma entrada de R$5.000 na média. E Deus nos traz para cá. E agora, as despesas não seriam mais de R$5.000. As despesas agora seriam de 15, 18, 20 mil reais mês. Olha só o que Deus fez. A conta não fecha. O povo que estava lá foi o povo que veio para cá. O povo que entregava ao Senhor uma oferta de R$5.000 mês, foi o mesmo povo que Deus abençoou e começou a contribuir com alegria e liberalmente com uma oferta de 15, 18, 20 mil reais mês, porque nós tínhamos que fazer a reforma, a adequação do imóvel, comprar equipamentos, aparelhagens. Então tudo no começo foi muito caro. E olha só o que Deus fez. Deus abençoou aquele povo, a ponto do mesmo povo ser tão abençoado, ser tão próspero, ser tão agraciado pelo favor de Deus, que nós estamos aqui há quase 9 anos, amados, durante 9 anos, nunca atrasamos um dia de aluguel. Hoje o nosso aluguel acho que é 22 e qualquer coisa, 22 mil e qualquer coisa. Nós estamos em 3.600 metros de terreno, quase 3.000 metros de construção, um lugar maravilhoso, que você precisa conhecer. Nós temos um jardim de oração, que você precisa estar mais lá, porque é ali que você vai ganhar as tuas batalhas. Tem irmão que fala: pastor, não tem quem ore comigo. Eu digo: como que não? Quando você decide orar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está com você, acabou. Então imagina só o que Deus pode fazer por você. Tudo depende da inclinação do teu coração. Nós temos irmãos que continuam com a mesma vida, que continuam do mesmo jeito, que não mudaram em nada. Mas nós temos irmãos batalhadores, temos irmãos que suam a camisa, calejam a mão. Nós temos irmãos que compreenderam no espírito qual o propósito de Deus através da vida deles. Eles são cuidadores da casa de Deus, eles são supridores, mantenedores, investidores, e eles fazem isso com muito amor. Então olha o que fala esta palavra, vou repetir. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer esta oferta à casa do Senhor, estas ofertas, e nos temos fartado delas. Vou repetir: desde que começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos fartado delas. Ou seja, Deus tem cuidado de nós nas coisas básicas, simples, desde destas coisas até as maiores. Então diz aí: temos comido e nos fartado delas, e ainda há sobra em abundância. Eu quero profetizar que você vai viver de um tempo onde vai ter uma vida desafogada. Você não vai ser mais essa pessoa que só trabalha para pagar conta, para pagar dívida.
Em nome de Jesus. Deus vai te abençoar de uma forma surpreendente. Você vai viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. Experimentar de coisas maiores, melhores e superiores. Deus tem poder. Você precisa crer. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê que pode, está certo. Se você crê que não pode, também está certo. Mas não há colheita se você não planta. Não há colheita se você não esconde a tua semente na terra. E Deus dá uma oportunidade aos seus filhos, e desta semente vem cura também, vem libertação, vem proteção, vem milagre, vem bênção. Mas toda semente, ela vai brotar de acordo com a sua espécie. Se eu estou ofertando, eu vou colher aquilo que eu estou ofertando. Jesus disse que se eu planto pouco, eu colho pouco, mas se eu planto muito, eu colho muito. Foi o próprio Senhor Jesus quem falou. O nome disso é lei da proporcionalidade. Tem gente que planta pouco, quer colher muito. É a mesma coisa de alguém que planta muito, quer colher pouco. Não tem jeito, ele vai colher muito. Então você sabe aonde quer chegar. Você sabe o que está impedindo você de viver o novo e diferente. Então você precisa, em nome de Jesus, crer que Deus, Ele vai te abençoar para você entregar a Deus, devolver a Ele o fruto do teu amor. A Bíblia fala de honra. Nós precisamos honrar a Deus com os nossos bens e as primícias de toda a nossa renda. Nós precisamos trazer essa palavra ao nosso coração. Sabe por quê? Tem muito crente que reclama às vezes. Fala, pastor, eu acho que não é legal falar de dinheiro na igreja. Um dos assuntos mais falados na Bíblia é este. Sabe por quê? O dinheiro leva o crente para o inferno. Ah, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro de Deus é do diabo, é neutro. Você usa para fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do diabo. Tem gente que não abençoa a obra de Deus, mas o diabo rouba o seu dinheiro, ele gasta com tanta coisa que não é pão. Então quando você se determina e você diz, Deus me dá o dom de governo, eu quero administrar bem a minha vida financeira, me dá sabedoria, discernimento e estratégia, porque eu não sei. Então a pessoa é consumista, a pessoa gasta mais do que ganha, a pessoa ela não consegue manter um equilíbrio. Amados, nós damos assistência a alguns irmãos da igreja. Alguns não têm disciplina. Sabe o que nós fomos obrigados a fazer? Pegar o cartão, picotar na tesoura, para ele não usar mais o cartão. Não sabe usar. Então quando a pessoa não sabe usar, ela não deve ter cartão, porque esse cartão deixa de ser um cartão de crédito para virar um cartão de endividamento. E os juros são astronômicos. É algo assim impressionante. É uma agiotagem legalizada. Então nós, como filhos de Deus, precisamos ser inteligentes. Nós não podemos ficar pagando multa, juros e encargo de cartão de crédito. É um absurdo. Teve um irmão falando, pastor, a minha conta era de 1.000 e qualquer coisa. Está chegando quase a 8.000 reais. Tem aí um benefício do governo para você renegociar. Então quando você entra, você consegue parcelar, entra lá no Score, aí você consegue parcelar por um valor que dá para pagar, mas nunca mais, vocês têm que aprender isso, nunca mais se endivide.
Porque é aí que o diabo, ele, sabe, ele entra muitas vezes. Então nós temos que ter essa consciência, porque o diabo vem para destruir a tua paz. Você não consegue dormir direito, não é? Está se sentindo sozinho, irmão? É só não pagar a conta, toda hora vai ter alguém ligando para você. Aí, você perde a paz, perde o sono, perde a vontade de comer, perde a vontade de viver, tudo por conta dessa falta de governo, de administração, de gestão da nossa própria vida. Você tem que ser responsável por isso. Senta com a esposa, conversa com a esposa, amor, agora vai ser assim, ó, tudo no papel, ponta do lápis, calculadora. Porque é impressionante. Eu dei consultoria para uma empresa, a empresa estava perdendo por mês quase 50 mil. Onde que está o gargalo? Onde está a sangria da empresa? Quando a gente percebeu e viu aquilo, era tão nítido, mas eles não conseguiam enxergar. Preste atenção. Abençoe a obra de Deus. Abençoe o reino de Deus. A Bíblia diz que nada daquilo que nós fazemos é vão no Senhor. E eu quero desafiar você que não tem dizimado mais, volte a dizimar. Teve um irmão que falou, pastor, eu tenho que pagar os dízimos atrasados. Irmão, muda a linguagem. Aqui ninguém tem que pagar nada. Você não tem obrigação de fazer. Na nova aliança é graça. Você precisa ser voluntário, precisa ser de você. Não é uma obrigação, sabe? É uma demonstração de amor. Antes a gente usava Malaquias 3 para falar de maldição, hoje a gente usa para falar de bênção, irmão, é para abençoar. Se a gente é obediente, a gente vai viver a bênção, não para dizer, olha, vocês vão para o inferno. Amados, salvação não se compra com dinheiro, mas nós precisamos amar o reino de Deus, amar vidas, almas, gente, pessoas. Na igreja, o púlpito não é balcão de negócios, Bíblia não é produto, e igreja não é público consumidor. Então ninguém é obrigado a nada, mas quando o Espírito Santo nos toca, a gente sente tanto prazer em cuidar da casa de Deus. É ou não é? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pelo povo que o Senhor nos deu. Um povo amoroso, um povo que teme ao Senhor, um povo que dá voluntariamente. Amém? Então nesse momento nós vamos fazer prova de Deus. Eu gostaria que você tivesse muita referência, que você tivesse muito temor no coração. Eu gostaria que você pegasse o teu envelope, se você ainda não pegou o envelope da ceia. Na ceia nós entregamos uma oferta alçada, uma oferta especial, uma oferta de amor. E eu gostaria que, acompanhado dessa oferta, você pudesse fazer a tua oração, você pudesse crer que Deus vai mudar a tua realidade, que Deus vai mudar a tua situação, que em nome de Jesus, em breve, você vai estar vivendo uma outra história, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então você que não era dizimista, volte a ser. Você que nunca foi, seja. Você que só entrega o dízimo, aprenda a entregar o dízimo e a oferta. Você que só entrega a oferta, não entrega o dízimo, aprenda a entregar a oferta e o dízimo. Seja uma pessoa que ama o reino de Deus. Peça o Espírito Santo, Ele te revela, Ele fala ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós temos uma maquininha de cartão ali com o Fábio, e nós temos outra maquininha de cartão ali com a Carol. Você pode fazer a tua oferta. Na sexta-feira, dia 10, é o dia de pagarmos as maiores contas da nossa igreja. E eu acredito que, mais uma vez, Deus vai operar um milagre, que nós vamos entregar o nosso melhor, e que, em nome de Jesus, findo o dia 10, vamos glorificar a Deus mais uma vez, como acontece todos os anos e todos os meses, em nome de Jesus. Entrega a tua oferta, entrega o teu dízimo, pega o envelope, faça o seu Pix,
Temos o Pix já em tela, 01014-097/1000-54, em nome da Igreja da Fé Cristã. Faça a melhor oferta que você puder, em nome de Jesus. Quando a figueira brotar e no campo o trigo crescer, é fonte das águas, o rei dos montes chegou a restituição. E quando a chuva descer e o deserto florescer, e pode se ouvir então a voz que cantam, chegou a restituição. E os meus celeiros transbordarão na provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais restituição. Vamos ficar em pé. E no campo o trigo crescer, é fonte das águas, o rei dos montes chegou a restituição. E quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz que cantam, chegou a restituição. Aleluia. Pastor Ney, faz essa oração para nós, pastor. Abençoe as ofertas, por favor. Você está bem? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Coloque suas mãos aqui para frente. Pai, graças nós te damos, porque o Senhor tem mostrado fiel a nossas vidas. Então pedimos a Ti que o Senhor abençoe a cada oferta, a cada semente que foi colocada com todo amor, com todo carinho, respeito à obra do Senhor neste ministério. Que o Senhor prospere o Teu povo, a Tua igreja verdadeira, para que eles possam ver o quanto o Senhor é maravilhoso. Abençoe o trabalho de cada um, abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, as pessoas que mantêm verdadeiramente esta obra, como o pastor falou. Os que vieram de lá são os mesmos, e as bênçãos estão crescendo. Aqueles que ainda não são dizimistas, que o Senhor os abençoe também, que eles possam verdadeiramente viver a prosperidade do Senhor. Abençoe o trabalho, a fonte de renda, abençoe as pessoas que são aposentadas, os pensionistas, para que eles possam ver, meu Pai, o quão amoroso é o Senhor. Que esta igreja venha viver o sobrenatural na vida financeira, na prosperidade. Pois agradecemos a Ti, meu Pai, por cada semente plantada neste ministério. E sabemos que eles vão colher, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor. Seja no trabalho, na fonte de renda, seja na saúde, seja no casamento, seja na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, seja nos estudos dos filhos também, seja no futuro dos netos, de quem for, porque a Tua palavra diz que aqueles que Te buscam, meu Pai, de nada tem falta. E aqui nós estamos Te buscando, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas aquilo pelo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e tem cuidado e sempre vai cuidar de nós e desta igreja, deste ministério, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Podemos assentar? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas 22, versículos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pai, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito intrigante no meio do povo de Deus, porque nós somos pessoas que declaramos que não vamos abandonar Jesus, mas acabamos tendo certas atitudes de renúncia e de abandono do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não abandone Jesus. Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa respeitosamente: não abandone Jesus. Nós lemos há pouco que Jesus fala com Pedro. Vou repetir: Jesus fala com Pedro. O que Jesus fez, nós também precisamos fazer. O que Jesus fez? Ele manifestou o seu interesse pela alma de Pedro. Ele teve com ele uma conversa, uma mensagem foi passada, e assim ele manifestou o seu cuidado. Do mesmo jeito, eu preciso me colocar do lado de um irmão que, por vezes, ele passa por certas situações e não sabe como lidar com elas. Por conta disso, porque o diabo usa de artifícios para esfriá-lo espiritualmente, roubar sua fé, ele precisa ter do lado dele uma pessoa de propósito, uma pessoa de fé, uma pessoa perseverante, uma pessoa posicionada. Então aqui Jesus, ele demonstra interesse pela alma de Pedro. Jesus sabia o quanto Pedro era importante no seu ministério. Ele sabia que em breve morreria, ressuscitaria e voltaria para o céu. Mas o ministério terreno deveria ter continuidade, e Pedro era um homem de muita liderança. Esta pessoa que convive conosco, também é uma pessoa especial para Deus, preciosa, importante, e muitas vezes nós achamos que ela é simplesmente mais uma pessoa. Tem gente que nós não cuidamos, não vamos atrás, não damos assistência. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que crente é igual biscoito, vai 1 e vem 18. Eu falei: não é assim não, pastor. O senhor ouviu esse ditado aí, adaptou, e o senhor acha que isso é uma verdade? É uma mentira de Satanás. Então olha só, Jesus está tendo interesse de cuidar da alma de Pedro. Ele está tendo com ele uma conversa muito delicada. Ele está passando para ele uma mensagem do céu, e acima de tudo ele está cuidando. Eu quero te falar, quando você convive com um irmão da sua igreja, um irmão de fé, muitas vezes você tem conversas que não são boas, que não são benéficas, conversas que o diabo se faz presente e estraga o coração daquela pessoa, azeda o coração dela. Tem coisas que nós falamos que não devemos falar, tem coisas que nós devemos orar, colocar diante de Deus, interceder. Então, olha só, o que é que a palavra fala em Hebreus capítulo 3, versículo 13, de 13 ao 15, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Olha só o que a Bíblia nos manda fazer. A Bíblia manda exortar, admoestar, redarguir, corrigir, admoestar. Às vezes, este irmão, ele precisa que você fale com ele com mais seriedade. Por você ser amigo, você passa a mão na cabeça, porque você quer ser politicamente correto. Eu me lembro de uma situação na igreja, onde um dos nossos líderes se rebelou. Ele nunca foi de fazer visita, e começou a fazer visita agora de casa em casa, para arrancar as pessoas da igreja, com histórias mirabolantes. Isso já faz, acredito que uns 20 anos, mas nós tínhamos um líder na nossa igreja cheio de Deus. Um dia, ele chegou para essa pessoa, falou firme com ela, apontou o dedo para o seu nariz e falou: o diabo está te usando. Sabe, aquela pessoa sofreu um choque na hora, não esperava aquela reação, mas isso fez a pessoa refletir. Ela se converteu, se arrependeu, se quebrantou, se humilhou, e é um dos nossos grandes líderes no ministério. Então, é importante você dizer para o irmão: essa conduta não é de Deus, não faça isso, não vá por este caminho, tira estes pensamentos da cabeça, tira estes sentimentos do seu coração. Agora, a palavra diz assim: Satanás me pediu permissão para te testar, cirandar, peneirar. Sabe o que significa? Muitas vezes nós também somos testados, cirandados, peneirados. Talvez você esteja passando por esse momento na sua vida. Olha o João Graúdo aí, agora que eu vi. Você está bem? Bonita camisa. Você está compreendendo isso? Talvez você esteja sendo testado nesse tempo presente. O que o diabo quer fazer? Tem gente que fala: o diabo quer arrancar de mim a casa, o apartamento, o diabo quer arrancar de mim o meu emprego, o carro, as minhas posses, os meus bens, os meus patrimônios. Não, o diabo quer tocar na tua fé. O diabo quer que você renegue Jesus. Quando você faz isso, quando você diz: não funciona, não está acontecendo nada, minha vida não muda, então você está renegando a fé. Quando você diz: não tem mais jeito, eu estou acostumado, nada vai mudar, então vou tocar o barco. A coisa não pode funcionar assim na nossa vida. Você tem que entender quando é o diabo que fala e quando é o Senhor que fala. Por isso que nós precisamos de alguns irmãos que caminham conosco e vão dizer: não trata tua esposa assim, não trata o teu esposo assim, não trata os teus filhos assim. Olha, lá no emprego você tem que buscar a sabedoria de Deus. Não participa mais de rodinha, não fica mais falando dos seus superiores pelos corredores, nos bastidores, na portaria. Para! Então, como isso é importante, como isso me ajudou a ter saúde na minha fé, na minha caminhada. Então, se você não tem alguém do teu lado, de Deus, fervoroso, que teme ao Senhor, que é bênção, ore a Deus para que Deus possa te preparar um discipulador, alguém para te aconselhar, alguém para você se abrir, alguém para orar com você, alguém que vai ser bênção na tua vida, em nome de Jesus. O que significava o peneirar?
significava que os grãos bons seriam separados dos ruins. Então nós temos ainda coisas ruins na vida da gente. E quando a gente passa pelo teste, quando a gente vai ser peneirado, cirandado, que aquilo que é bom permaneça, e aquilo que não é bom, que seja exterminado da nossa vida, em nome de Jesus. Jesus disse assim: o que eu posso fazer por você, Pedro, é interceder pela sua vida, para que você não fraqueje. Vocês já pararam para pensar o quanto de irmãos derrotados e fracassados que caminham do nosso lado? Por quê? Porque ninguém diz assim: olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, irmão. Tira os olhos dos problemas. Para de dizer para Deus quão grande os seus problemas. Diga para os seus problemas quão grande é o teu Deus. É assim que tem que ser. Porque senão, todos os dias a pessoa vai ter uma crise existencial. E o diabo vai atacar o quê? A fé. Lembra de Jonas? O que começaram a jogar para fora do barco? Aquilo que eles pensavam que não tinha tanto valor. A gente pode se livrar disso na embarcação. A primeira coisa que acontece quando a pessoa sofre uma crise de identidade na igreja é abandonar Jesus, é virar as costas para ela. E a gente acha às vezes que mudando de igreja vai mudar alguma coisa. Na verdade, quem tem que mudar somos nós aqui dentro, porque a tendência é disso se repetir, mais dias, menos dias, é tudo uma questão de tempo. Agora, quando você se posiciona, busca maturidade, você vai crescer em Deus e você vai viver a superação em nome de Jesus. Tudo que eu posso fazer por você é interceder pela sua vida, para que não fraqueje, ou seja, para que ele não negue Jesus. Agora, olha só, ele negou, não foi? Ele foi avisado, mas ele negou. E todo mundo pensa que por conta disso, ele foi reprovado. O que estabeleceu a aprovação de Pedro foi o quebrantamento dele. Enquanto Judas sentiu remorso, ele se arrependeu. Judas sentiu remorso e se matou. Pedro se arrependeu e foi renovado na sua fé. Jesus tratou com ele. Vocês se lembram lá do episódio da praia? Ali aconteceu um momento de cura na vida de Pedro. Então, ele estava até pensando em desistir. Diz a palavra que ele pensava até em voltar a pescar. Mas o Senhor foi ter com ele para terminar um assunto que estava aberto. O Senhor não quer que você desista. O Senhor não quer que você volte atrás. A Bíblia diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que abrem mão do arado. Então nós precisamos aprender o que é ser determinado, perseverante, constante, contínuo, e o Senhor vai nos honrar. Então Pedro dizia assim: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não partirei, eu não fugirei. Era isso que ele dizia. Mas o que foi que aconteceu? Ele acabou negando Jesus. Olha o que diz em Mateus 26, 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Nós precisamos, amados, ter amor pelo reino de Deus, ter amor pelo vaso onde fomos plantados, que é este ministério local, esta igreja que se chama Fé Cristã. Somos todos os dias testados, provados, mas nós estamos aqui para contribuir, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, porque queremos compartilhar esse testemunho com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso estado, com o Brasil, com o mundo. A ordem imperativa de Jesus foi qual? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Então nada pode calar tua boca. Você não pode ser um crente insatisfeito entre tantos. Você tem que ter motivos para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Você tem que ter motivos para olhar para esse irmão e ver Jesus nele, e admirá-lo, respeitá-lo, e levantá-lo, quando necessário. E se assim nós fazemos, com certeza alguém fará conosco. Muitas vezes, Deus sabe como é que eu estou. Eu procuro não transparecer, mas Deus usa sempre alguém que diz assim: eu posso orar por você? Eu quero orar com você. Olha, Deus está te dando uma palavra. Eu me lembro que nós fomos para uma reunião de pastores em São Paulo, e eu dei uma passadinha na casa da irmã Luzia, uma profeta de ministério confirmado. Tinha uma placa na porta da casa dela, que por conta da saúde, ela não estava mais recebendo ninguém. Eu disse para a filha dela: diga que é o pastor Alberto de Bragança. Ela me acolheu. Ela estava cega em cima de uma cama. Uma senhorinha linda, de olhos azuis, com o seu coque, limpinha, deitadinha na sua cama. E ela disse: pastor, quanto tempo faz que a gente não se vê, que a gente não se fala? Amados, fazia mais de 10 anos, ela se lembrava de mim, se lembrava do nome, se lembrava da cidade. Ela não enxergava, sabia quem estava na sala, falou com um por um, no quarto. E quando eu fui orar por ela, me abaixei do lado da sua cama, ela disse assim: Deus está me falando, pastor, que vai dar uma igreja grande para você lá na sua cidade. E foi quando a gente assinou o contrato. Deixa Deus te usar, deixa Deus te fazer um profeta na vida das pessoas. Você precisa ser diferente, se libertar disso. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, vigie, para que não caia. Amados, não tem nenhum bom no nosso meio. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém pode dizer: eu sou o cara, eu sou muito espiritual. A Bíblia diz que aquele que se julga estar de pé, deve vigiar, para não cair. Eu acompanho, em média, 12 pastores, caminhamos junto, é uma caminhada sem julgo. E é interessante como Deus fala. Muitas vezes a gente diz assim: pastor, não faz isso. Muitas vezes eles dizem: pastor, esse não é o caminho. Não é desse jeito. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Em João capítulo 17, versículo 12, diz assim: enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi, em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu quero orar. Curva a cabeça, fecha os olhos, diga comigo assim: Deus, a tua palavra diz: Pedro, confirma os teus irmãos. Eu quero, Senhor, ser confirmado, para poder confirmar. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero ser tua boca aqui na terra. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero ser um profeta que libera vida, esperança e fé sobre a vida das pessoas. Me guarda, Senhor, na hora do teste. Me dê sabedoria, discernimento e temor, para que eu faça e ande na tua vontade, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Eu gostaria de pedir que os elementos da ceia entrassem, por favor.
pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Vamos ficar em pé. Que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste momento, Senhor, levantamos os elementos da ceia: o pão ázimo, sem fermento, e o cálice de vinho, que representa o corpo de Jesus, moído pelas nossas iniquidades, transgressões e pecados. Também apresentamos o cálice, que representa o seu sangue vertido por nós, e a tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pai, nós estamos aqui para relembrar o Calvário, o que Jesus fez por nós, pela igreja. Nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos pela nossa salvação, porque encontramos salvação em Cristo Jesus e em nenhum outro. Obrigado, Senhor, porque recebemos neste momento de Ti vida, recebemos saúde, recebemos paz, recebemos saúde, recebemos, Senhor, a testificação da nossa salvação, do nosso milagre, da nossa bênção, em nome de Jesus. Olha, para você que não está acostumado, é só você virar o copinho assim e abrir ele, o pãozinho já fica na forminha. Aí você pega agora o pãozinho e vamos apresentar ao Senhor e levantar para o céu e dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Pode comer do pão. Aleluia. O meu Redentor vive e reina. Aleluia. Entronizado está à destra de Deus Pai. Nós te amamos. Nós te servimos. Nós somos teus. Não há nenhum outro além de ti. Tu és alfa e ômega, princípio e fim, aquele que era, és, sempre há de ser. Aleluia. Aleluia. Aí você abre o cálice. Semelhantemente,
Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Beba do cálice. Aleluia! Eu sou livre. Declare! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem recolher o cálice, já recolheram? Pode recolher. Pai, eu quero orar para que o Senhor cure o seu povo de alguma dor, de algum mal-estar, de uma tontura. Em nome de Jesus, toca o teu povo nesta noite, cura, sara e liberta, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Opera o milagre, Senhor, cura esta gastrite, esta úlcera nervosa, este refluxo, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nesta coluna, cura, Senhor, esta pessoa da hérnia de disco. Toca na Neia, Senhor, cura a Neia, em nome de Jesus. Restaura todas as vértebras gastas, descalcificadas. Restaura os ossos, toca nos nervos, nos músculos, nos tendões, nos nervos. Cura, Pai, esta pessoa desta rinite, sinusite, alergia, bronquite, asma, crise respiratória. Cura, Senhor, essa pessoa com problemas cardíacos, na circulação, artérias obstruídas. Desentope, Senhor, desobstrui, Senhor. Olha para esta pessoa que tem tido muitas câimbras, muitas dores que passeiam pelo corpo. Pessoas que acordam de noite aos gritos por conta de algum tipo de dor, algum tipo de cãibra. Cura, Senhor, esta pessoa de todo reumatismo, artrite, artrose, bursite. Cura, Senhor, esta pessoa. Sara todas as infecções. Sara, Pai. Toca, Senhor. Liberta. Cura, Senhor, esta mulher que está aqui com este fluxo de sangue, esta hemorragia. Em nome de Jesus, cura, Senhor, esta mulher. Toca agora no seu útero. Repreendemos toda infecção de urina, toda pedra na vesícula, nos rins. Toca, Senhor, cura o seu povo, cura, Jesus, opera um grande milagre. Olha para esta pessoa que está aqui orando e dizendo: Deus, me liberta do vício. Liberta, Pai, esta pessoa do vício do álcool, do fumo, das drogas, da jogatina. Liberta, Senhor. Olha para esta pessoa que está aqui com um casamento destruído, e ela chega aqui
como última esperança, a última porta onde vai bater. Senhor, restaura este casamento, que o amor possa brotar novamente nos corações, a admiração, o respeito, a confiança, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que tem as suas demandas, esta pessoa que vai ter grandes desafios durante a semana, e que não gostaria nem que a segunda-feira começasse. Deus, olha para esta pessoa que tem sido injustiçada, perseguida, ameaçada, oprimida, na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios. Olha para esta pessoa que passaram a perna nela, roubaram dela um benefício que era dela, uma promoção que era dela. Senhor, restitui, restaura, devolve, Pai, em nome de Jesus. Opera na vida dos teus filhos, opera, Senhor. Consagramos a Ti a nossa família, esposa, marido, filhos, o nosso trabalho, a nossa fonte de renda, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai, neste começo de mês que se inicia. Nós cremos que este mês vai ser um mês de milagre, grandes bênçãos, grandes livramentos, para teu louvor, honra e glória. Você pode colocar diante de Deus a tua situação, a tua vida, algum tipo de enfermidade, coloca diante de Deus. Tem uma pessoa que foi no médico e o médico diagnosticou síndrome do intestino preguiçoso. Eu acredito que é isso. E é por conta disso que você tem tido problemas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, tua cura nesta noite, em nome de Jesus. Receba este milagre. Faz a tua obra, Pai. Faz a tua obra. Diga assim comigo: a unção que se fez presente neste lugar vai me acompanhar por onde eu for, de dia e de noite. Eu vou viver debaixo da bênção e receber o meu milagre, em nome de Jesus. Não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos 50 pessoas.